Integralismo se aprende com integralistas. O fato é que o integralismo é deturpado por pseudo-historiadores, como também por pseudo-integralistas, né, que acreditam nos pseudo-historiadores e ficam aí dando mau exemplo. Então, se você quer conhecer o integralismo verdadeiro, você precisa conhecer as obras escritas por integralistas verdadeiros. E, no mínimo, você precisa conhecer a Frente Integralista Brasileira. No mínimo. Né? Mas vamos então responder a pergunta aqui do vídeo. O que é o integralismo? Né? De modo resumido e sempre insuficiente, né, para um resumo, o integralismo é uma filosofia e ao mesmo tempo um movimento político e social fruto de uma ação, né, que decorre como um dever daqueles que compreendem a realidade de uma maneira totalista e não parcialista. Né? Eu sei que parece uma terminologia difícil, né? Mas qualquer um que queira resumir a complexidade social para você em coletivo e indivíduo está mentindo para você. Por isso você precisa se empenhar para entender a complexidade da realidade para não ser um inocente útil. Né? A filosofia totalista do integralismo significa que nós reconhecemos a realidade de modo integral, isto é, o primado do espírito, a existência de Deus, é uma realidade que deve ser levada em consideração, tanto quanto a própria realidade sensorial, material, deve ser levada em consideração. Né? Se você entende que nós viemos de Deus e para Deus voltamos, que Deus é simultaneamente a fonte da criação, das leis naturais que decorrem da criação, e que Deus também nos revelou leis importantes que devem ser observadas, né? Então você já compreende os elementos essenciais da doutrina integralista. O mais vai derivando daí, é consequência dessa concepção básica. Né? Então, se você acredita em Deus, não é um segredo para você, né, que aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer nesta vida tem um peso muito significativo para o nosso retorno a Deus depois da morte. É nesse mundo que nós vamos ganhar ou perder a eternidade, ou ganhar o merecimento de recompensas ou punição pela forma como vivemos, pelas escolhas que fizemos. Né? Isso quer dizer que a maneira como organizamos a sociedade pode ser ou do agrado de Deus, ou pode ofender a Deus. E ofender a Deus é um mal terrível, porque quando uma sociedade já não se preocupa mais se está ofendendo a Deus, então ela já não se preocupa há muito tempo, né, em conservar a dignidade inviolável do homem, que passa a ser tratado como uma coisa, como qualquer outra coisa, uma coisa sem importância. Né? Ou seja, o homem poderá ser, né, em nome de um pretensioso mundo melhor, poderá ser totalmente aniquilado. Esse melhor que é sempre inimigo do bem. Né? Mas se você acredita em Deus, você sabe que o homem possui uma alma imortal, e que tal alma faz o homem ter um valor imenso. Né? O homem anseia pelo dia que retornará a Deus. Se todo homem buscasse Deus em primeiro lugar, a sociedade humana seria boa, porque ninguém colocaria nos bens e na matéria toda a sua esperança. Todo o bem que a sociedade humana pudesse oferecer no limite de nossa felicidade humana, né, viria em acréscimo a maneira como servimos e buscamos as coisas do alto. Né? Mas todo homem faz isso? Não. Muitos homens, né, insensatos, como dizia Pascal, né, querem viver como se Deus não existisse. Algumas ideologias sociais afirmam que Deus não existe, colocam o Estado idolatricamente acima de tudo, e as pessoas então, na sua personalidade tão bela, na sua individualidade tão particular, são destruídas, são massificadas. Né? É o caso do que faz com a sociedade, o comunismo. Né? Já os liberais dizem que Deus deve ser reduzido ao gosto particular, cada qual acredita nele se quiser, desde que isso não atrapalhe o andamento da vida individual dos outros. De modo que, logicamente, né, o materialismo grosseiro prospera num egoísmo terrível, né, que dentro em breve vai gerar revoltas e caos,
abrindo caminho para o ódio dos humildes ser explorado pelos oportunistas, né? Os oportunistas do credo marxista. Né? Por isso que o integralismo ele não é apenas necessário, né, num contexto simples. Ele é necessário porque se faz necessário não permitir que a sociedade humana, suas instituições, suas organizações autônomas sejam pervertidas, os grupos naturais sejam pervertidos e se tornem perversores, levando o homem à imoralidade, ao vício e ao pecado financiado pelo Estado. Né? Por isso nós lutamos para garantir que a sociedade será o mais saudável possível dentro daquilo que nós chamamos de democracia orgânica, para que esse homem, peregrino na terra, tenha sua dignidade respeitada. O integralismo não é nem de esquerda e nem de direita, considera ambos arcaicos. Né? Não é também aquilo que se convencionou chamar de terceira via, né? Cuja distinção do capitalismo e do comunismo se deve meramente a um rearranjo das forças produtivas, segundo imperativos que são tão materialistas, né, como o dessas duas forças que ele se opõe. Né? O integralismo é um movimento que vai erigir uma sociedade sadia, prenhe de valores e virtudes. Uma sociedade teocêntrica, pluralista, né, solidária e personalista, não individualista ou coletivista. É um movimento que protegerá as pessoas da ditadura do coletivo e da ditadura do indivíduo, né? Que não vai permitir que a personalidade humana seja ferida pela massificação ou que o bem comum seja vítima do egoísmo, né? Do egoísmo individual. Né? É um movimento que garantirá a economia saudável através de um Estado capaz de refrear a agiotagem internacional, os sabotadores da livre concorrência. Né? É um movimento que proclama a revolução da família, que será sempre protegida, amparada através das condições necessárias para que o pai de família tenha os meios necessários para trabalhar e dar aos seus a dignidade de homens que bem servem a Deus e ao seu país. Nós amamos a Deus e nós amamos a pátria que Ele nos deu como palco da nossa história, palco onde o espetáculo da vida de todos aqueles que nós amamos foram apresentados aos olhos de Deus, palco das nossas lutas, das nossas alegrias e tristezas. Amamos e defendemos a família porque nela há o pequeno mundo amoroso, o mundo feliz que nós queremos reproduzir no grande Brasil. E se a família não vai bem, então o país não vai bem. Quando o país vai bem, então as famílias estarão bem. Nós somos por um país onde os homens buscarão ser sempre mais, ao invés de ter sempre mais. Nós integralistas somos os batedores de um novo tempo, a vanguarda daquilo que Plínio Salgado chamava a quarta humanidade, que é o tempo em que a fé não será tão perversamente considerada inimiga da ciência, mas a ciência e a fé serão vistas como parte da realidade, cada qual logicamente na sua natureza, né? Mas abrangendo um homem que ao mesmo tempo é corpo e alma, né? Que é uno, onde Deus é o fim do homem, para o qual todo o empenho social deve se voltar. E quando essa fase chegar, em que aquilo que hoje almejamos será finalmente uma mentalidade comum, o Brasil e os brasileiros representarão o elemento integrador que levará esperança a um Ocidente cansado, eivado de materialismo, ajoelhado diante dos seus inimigos, e daremos o valente combate a todos os atrozes inimigos de Deus, da pátria e da família, na clara revolução de ideias que estamos travando. Pelo bem do Brasil, Anauê.